Bom dia, meu nome é Luiz Araújo, sou professor emérito do INPA e professor da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome então é Aloísio Araújo. Eu tenho me dedicado mais recentemente às questões, usar a ciência para entrar no debate público de questões relevantes. Não existe uma das coisas mais importantes no Brasil é a educação. E isso, então, tem me levado a escrever artigos, tá? Usando metodologia científica, modelos matemáticos e estatísticos para debater o tema. Tá? Hoje eu vou falar sobre o tardio avanço da educação no Brasil. Atualmente no Brasil, nós temos uma enorme dificuldade fiscal, o governo gasta muito, juros, nós estamos gastando R$1 trilhão de juros, tem muitos outros gastos, cada um tem sua lógica, mas o fato do Brasil não ter se desenvolvido tanto em educação ainda é visto como uma razão para se cortar os gastos de educação. Então, sobre isso que eu vou falar. Realmente o Brasil começou muito mais tardia que muitos países congêneres e a gente vê ainda notícias, né? Por exemplo, o exame do PISA, né? Que mede crianças com 15 anos de idade, a performance de crianças de 15 anos de idade em linguagem, em matemática, em ciências. E o Brasil não vai bem, então a imprensa sempre coloca em letras garrafais: Brasil não avança em educação. Quando medida por outros parâmetros também, se colocou uma meta para 2022, muito difíceis, e o Brasil conseguiu alcançar algumas delas e outras não. Aí é visto também o Brasil não avança. Então tudo vem muito correndo a ideia de que nós estamos jogando dinheiro fora da educação. Tem muitos que dizem que a gente pode melhorar simplesmente a eficiência dos gastos em educação e que nós vamos ter resultados melhores. Mas tem que olhar com mais cuidado antes de entrar no debate específico que eu vou fazer, inclusive com metodologias matemáticas, estatísticas. Eu gostaria de falar, por exemplo, do PISA. O Brasil foi convidado para participar do PISA. Em primeiro lugar, poucos países tinham organização suficiente para entrar na avaliação do PISA, que tinham que ter uma série de critérios. E o Brasil entrou com países da OCDE e uns 5 países da América Latina, se não me engano, só, nas primeiras versões. Aí o Brasil tirava penúltimo. Então, Brasil, último em tal área, penúltimo naquela. Lógico, você colocou o Brasil comparado com países da OCDE que tinham investimentos em educação, maioria europeus e alguns asiáticos, que começaram a revolução da educação muito anteriormente ao Brasil. E o Brasil sai mal. Eu acho que não tem nenhuma surpresa aí. O Brasil estava ali no meio dos latino-americanos. Depois, quando se adicionou outros países, mais pobres, inclusive, que o Brasil, ao conjunto de países que faziam avaliação, aí dizia assim: não, o Brasil só ganhou de tais países, mas aí também não podemos nos comparar ali, nós temos que nos comparar com os países do CDE. Eu acho que a gente tem que ver isso em perspectiva. A minha visão é que o principal é que quem disse que o Brasil não avançou em educação? Eu vou fazer um histórico primeiro, uma
falar sobre uma entrevista que eu dei para uma revista recentemente, falando sobre isso. Esse debate público é muito importante, porque se começam a cortar gasto em educação achando que nós vamos ficar mais eficientes, a minha visão é que vai ser difícil ganhar muito mais eficiência em relação ao que nós estamos. É muito difícil. O sistema educacional é enorme, envolve 5.000 e tantos municípios, muitos estados, 17 estados, e é uma complexidade gigantesca, mudanças políticas. Nós somos uma democracia, e às vezes quando não é democracia, pior ainda. Isso também não é razão, é o mundo que nós vivemos. Então é isso que eu vou ter uma visão positiva, dado o avanço, dado as medidas para a melhoria da educação que foram muito tardias no Brasil. Então, eu vou falar inicialmente sobre, depois eu vou falar sobre metodologia matemática, estatística, como mensurar se houve evolução ou não. Eu vou falar primeiro da minha, é uma entrevista que eu dei, tá? Na revista Inteligência, tá? E é bem recente, saiu agora em número 109 da revista Inteligente, tá? O Luiz César Faro e o João Bittencourt, entrevista para ele. E onde eu faço, o título da minha palestra é Quem disse que o Brasil não avançou em educação? É justamente para tirar o argumento das pessoas que criticam tanto, principalmente o novo Fundeb, que foca justamente nas crianças mais vulneráveis no Brasil. E que não se tem compreensão disso. Foi uma reação minha a esse tipo de... Fazer justificar, eu sou favorável. Mas cortar gasto de educação achando que vai ficar mais eficiente, porque tem um exemplo ou outro, eu não acredito nisso, né? O próprio exemplo muito bom é Sobral. A própria responsável por isso, a Isolda, a professora Isolda, que fez essa revolução, foi secretária de Educação, fez essa revolução em Sobral, foi secretária de Educação no estado do Ceará. Em uma palestra eu vi a dificuldade que teve de generalizar para o estado do Ceará. Foram questões muito específicas, uma proximidade do prefeito com a Secretaria de Educação, uma proximidade com os diretores, é muito difícil você generalizar. Se você cortar a educação, provavelmente você vai ter uma educação pior ainda. Somente que várias dessas coisas que poderiam, dos cortes, viriam, por exemplo, no novo Fundeb, é onde se foca nas crianças mais vulneráveis. Então, a ciência entrando no debate público. Então, essa entrevista minha começa a falar sobre as experiências, por exemplo, comparado com outros países, né? Os países, principalmente os países que fizeram a Revolução Protestante, eles começaram a educar, os sociólogos, historiadores já analisaram isso, né? Começaram a educar a população, alfabetizar, para eles lerem a Bíblia diretamente. Elas não tinham acesso à Bíblia através do padre. Eu não estou defendendo uma religião ou outra, mas estou falando. Elas precisam funcionalmente de uma educação mais generalizada. Isso se deu na Escócia, se deu em muitos outros países europeus. E, obviamente, outros países também, né? A França, que é um país católico, se deu com a Revolução Francesa, um avanço grande na educação, principalmente a educação básica, a universalização. O Japão, na restauração média, no fim do século XIX, teve. Os nossos vizinhos, a Argentina, através do Sarmiento, que é um grande presidente nesse aspecto, não conheço, não posso avaliar em geral, mas certamente ele universalizou
o ensino básico da Argentina um século antes do Brasil. Isso foi feito com a Constituição de 88. Então, foi feito obrigatoriedade e proveram os recursos para se atingir as metas da universalização. Isso aí, começamos só com crianças de 7 a 14 anos. Então, nós fomos muito tardios. Não tenho os dados para outros países da América Latina, mas foi muito tardio também. Se você olhar mesmo as universidades, a primeira universidade brasileira foi a USP de 1932, se não me engano, e a Universidade do Distrito Federal foi um pouco depois, 35 ou 30, mas que foi, devido a problemas políticos, foi fechada logo em seguida. Isso depois ele foi, reiniciou novamente, mas enfim, as universidades que na América Latina tiveram universidades muitas vezes só puramente religiosas, mas muitas vezes também já com direito. Nós tivemos faculdades isoladas já no fim do século XIX, de engenharia, de medicina, mas universidades não. Mas foi muito tardio também no ensino superior. E você precisa formar gente que vão ser bons professores de disseminação de ciência, que foi posterior no Brasil, foi muito fantástica, mas depois da década de 50. O INPA mesmo, parte desse processo, né? E fez agora 60 anos, 70 anos, mas então, a educação começou muito tardiamente no Brasil. Então, quando a gente compara assim, na OCDE nós vamos mal, sempre mal, eu acho que é meio um repeteco. Não estou dizendo que está tudo fantástico, nós podíamos ter ido melhor, sim, mas houveram avanços substanciais, né? Aqui mesmo a elite não vai tão bem em educação, que é muito ruim no PISA, por exemplo. O PISA, inicialmente, o único avanço que o Brasil teve, em termos mais foi matemática, porque foi medir as crianças com 15 anos. No momento que as crianças entraram mais cedo na escola, você equiparou a criança de 15 anos já tinha aprendido o que devia ter aprendido. Então, houve um avanço em matemática, mas depois estagnou também. A gente tem que olhar em perspectiva. E o debate público não é atingido dessa forma. É sempre outro argumento que é usado, é que o Brasil está passando por uma transição demográfica. Então, você tem lugares que tem crianças, que tem escolas que estão meio já vazias. Aí fala assim, não, nós já atingimos a cobertura plena. Mas se você olhar em termos de horas estudadas por semana, a nossa ainda é muito menor. Outra forma de ver isso é que não está tão disseminada ainda a educação em tempo integral. Tem muitos pais que gostariam de botar as crianças em tempo integral e não conseguem. Está muito tardio ainda. O ensino, quanto se gasta, outra forma de dizer, quanto se gasta em educação per capita no Brasil é muito menos que na OCDE. Vai falar assim, não, mas nós já estamos gastando mais, já aumentamos, mas não é suficiente, porque não tem educação infantil, que eu vou me dedicar bastante nessa palestra, na seguinte, tenho me dedicado muito. A cobertura da pré-escola já está bastante satisfatória, mas na creche não. E a performance depende muito de quanto se gasta per capita. Municípios mais pobres. Acabei de estar indo para São João del Rei, né? Falei com uma moça lá, que era taxista, né? Fazia um bico de taxista, ela disse que a filha dela, 10 anos atrás, foi muito difícil conseguir vaga na creche, que hoje em dia já é melhor, porque São João del Rei é um município de desenvolvimento socioeconômico médio. Então já está. Mas tem outros mais pobres que não. Então, esse debate precisa ser esclarecido. Por uma dessas, vem aí um ajuste fiscal, onde se corta gasto em educação. Fala assim, não, nós precisamos mais em saúde. Eu também concordo. Daqui para frente nós vamos precisar mais e mais em saúde. Mas os gastos de educação ainda não foram completos. Não foi completado.
falta educação, a cobertura das creches é insatisfatória ainda, a qualidade das creches deixa muito a desejar e você precisa de não temos educação técnica. O Brasil tem umas decisões aí, num debate um pouco ridículo que teve, você não queria dar ensino técnico, porque você queria dar educação completa para todo mundo. Educação, não sei quantas matérias. Então nós caminhamos para o ensino médio gigantesco, que ensinava de tudo. E como o próprio Feynman fez crítico, um grande prêmio Nobel em física, um dos maiores físicos do século XX, teve no Brasil, ele viu que as pessoas aprendiam muitas coisas e não sabiam muito pouco. É uma crítica, uma cobertura gigantesca de currículo, em teoria, mas que na prática você não aprendia tanta coisa. Só mais recentemente que houve um novo ensino médio, onde você segmenta em 3 vertentes, né? Um ensino mais para ciências da vida, digamos assim, ciências naturais, ciências humanas. Tem alguma divisão ali que o adolescente já faz suas opções e você dá um ensino técnico. Segundo a OCDE, o Brasil tem uma cobertura muito pequena de ensino técnico, no 2º grau. Espero que vão melhorar com esse novo ensino médio. É uma lei passada recentemente, está sendo aprovada agora, implementada agora. Essa crítica que se faz à educação no Brasil é muito incompleta. É feito por, muitas vezes, economistas e outros que não conhecem bem o problema. O Brasil, a Argentina já teve educação universalizada e tinha imigrantes europeus, essencialmente. Tem uma tragédia com os índios, já apareceram muito. O Brasil é muito mais complexo socialmente. O Brasil teve a tragédia da escravidão e depois, quando houve tardiamente uma libertação dos escravos, você não deu uma educação para compensar essa deficiência que tinha. Os europeus que migravam para o Brasil faziam eles mesmos algum tipo de educação, eles mesmos se autofinanciavam, tinham um pouco melhor. Então o Brasil ainda tem esse agravante em relação a outros países europeus que não tiveram esse. Então não se preocupou com isso. É óbvio que uma das coisas essenciais da educação infantil é que os pais ajudam a educar os filhos. Se os pais têm pouca educação, eles não têm muito a transmitir para os filhos. Transmitem muito valores, carinho, emoção, estabilidade emocional, etc. Mas tem uma componente de conhecimento específico, palavras usadas no vocabulário, no dia a dia, etc., sentimento lógico, que é muito precário. Isso daí é mais grave ainda em matemática, nós estamos aqui na Casa da Matemática, não é isso? E, infelizmente, as performances relativas em matemática são piores ainda que os outros. Por quê? Porque, inclusive, não tem professores que saibam. Pessoas de linguagem, português, é um pouco melhor, um pouco menos ruim, digamos assim. Ciências, um pouco menos intermediário entre a matemática e o português, de linguagem. Então, você cortar verbas de educação, as verbas de educação têm sido, eu vou mostrar aqui, têm sido eficazes. Talvez você pode sonhar com uma outra eficácia maior ainda. Mas são sonhos. O setor público brasileiro, em geral, o setor público não é tão eficiente. É uma coisa geral.
Mesmo empresas estatais são mais lentas, etc. Setores enormes de educação, que tem não sei quantos milhões de professores, é muito difícil essa gerência, tem interferência política, tem má intenção, tem desvio de recursos. Você vai esperar consertar isso tudo e não, vamos cortar porque assim o sistema ganha eficiência. Não vai ganhar eficiência, pelo contrário. As coisas que na margem você está fazendo, educação em tempo integral, novo ensino médio, ensino técnico, porque se tinha a ideia de que o ensino técnico, o filho de um professor não, de alguém que tem ensino superior, continua tendo ensino superior, e o ensino de operário continua sendo operário, era ruim para o avanço social. Mas na Alemanha não era assim, a Alemanha tinha, e na OCDE em geral, tinha muito ensino técnico sendo feito, porque aí tem um valor maior de ter um ensino médio. Aí o adolescente vai ter mais interesse em terminar, e os pais também vão ter acesso aos melhores trabalhos. Quando se ele começar a estudar muito, um currículo muito amplo, não vai ser possível. Então é preciso analisar, usando metodologia científica, usando os dados corretos, e levar o debate público. Que vem um novo governo aí, não sei qual vai ser, pode ser esse continue, o outro venha, de um tipo, de outro, não sei. Mas vai surgir essa questão do ajuste fiscal. E muita gente querendo fazer ajuste fiscal, não, você preserva a área de saúde e gasta menos em educação. Mas é errado, você está usando o bônus demográfico rápido demais, que não foi completado ainda, na maioria dos municípios brasileiros, e os recursos do novo Fundeb, eles focam nos municípios mais vulneráveis, onde está mais longe ainda de ser completado isso. Então, o recurso adicional que eles querem cortar vai justamente prejudicar os municípios que estão precisando mais. Então, se a gente não começar a discutir isso de forma mais correta, nós vamos ter sérios problemas. E a gente vai usar métodos matemáticos, estatísticos para fazer essa análise. Inclusive. Então, eu começo essa entrevista que eu dei, tá? Essa é a minha cara aí, cortada aí, essa entrevista. Quem disse que a educação do Brasil não avançou?